Bom, vamos lá então. Por que domar e manejar melhor as nossas novilhas, os nossos animais? Por que fazer isso? Bom, para quem já me acompanha há mais tempo, já deve ter observado o tanto que a gente comenta desses desafios de quando você maneja mal, né? Os nossos prejuízos, né? Risco de acidente, demora mais o trabalho. Na maioria das vezes tem uma carga de estresse muito grande, tanto dos animais quanto das pessoas. Então, quando a intenção nossa é trabalhar a cabeça das pessoas e dos animais para que a nossa rotina fique cada vez mais tranquila. Esse é o nosso objetivo, sabe? Por isso nós vamos fazer isso. Dessa turma que acompanha nós aqui, de vocês que estão assistindo, graças a Deus nosso público é muito diversificado. Então o que eu recomendo? Tem muitos técnicos que acompanham a gente e vai para colocar em prática. E mesmo a pessoa que já é do dia a dia, que é prático, ele quer ensinar outras pessoas. Como que ele vai passar essas informações para frente? Ele começou a entender o animal melhor, a manejar melhor. E aí todo mundo que começa a manejar melhor começa a me perguntar assim, Nilson, mas como fazer para convencer as outras pessoas para trabalhar da mesma forma? Acredito que esse é um grande desafio. Primeiro nos capacitar e depois como passar, né? Então eu já recomendo a todos que deparar com essa situação, lembre o seguinte, daquela passagem de Jesus Cristo, perdoa, eles não sabem o que fazem. E na maioria de nós que estamos aqui buscando tratar melhor o animal hoje, nós já tratamos ele de forma bruta, às vezes, ou no passado, ou em algum momento onde realmente o nível de estresse aumentou muito. E nós temos que perdoar os outros e nós também para que conseguimos sempre buscar relacionar cada vez melhor com esses animais, né? Mas para a gente relacionar melhor com o animal, o que é um dos grandes desafios nossos também? Eu já falei que é convencer as pessoas, mas nós temos que entender o lado dele primeiro. Mas vamos buscar nos capacitar. Hoje nós vamos bater um papinho buscando nos capacitar melhor, trabalhar melhor com este animal. O que é um dos grandes desafios para mim trabalhar melhor com o meu animal? Conhecer com quem eu estou trabalhando, né? Como que é o bovino? Como que funciona? O que passa na cabeça dele será? O que é esse bichinho? Se eu não entender nada desse bicho, fica muito difícil para mim trabalhar com ele melhor, concorda? E por que é interessante também eu conhecer o bicho melhor? Para mim poder tratar ele de uma forma melhor. Muitas das vezes a gente acha que o melhor é ficar só adulando, só coçando e pondo comida, né? Aí às vezes eu vou ter um bicho sem educação e obeso. Então é como uma educação, né? Que quem é pai aí sabe a ideia de educar filho, acaba os princípios, vamos dizer, sendo os mesmos, né? Então vamos lá tentar conhecer esse bichinho um pouquinho. Nós estamos trabalhando com uma presa. Isso para mim é um grande divisor de água. Nós sabemos que nós estamos trabalhando com um bicho que é comida e que nós somos predadores. A nossa natureza é de chegar e atacar. Vou dar um exemplo aqui que quem já manejou no curral vai concordar comigo na hora. Se tem um gado quase entrando num tronco ou numa contenção de ordenha, ou até um cavalo para você embarcar num trailer, o que é a primeira coisa que a gente faz quando o animal começa a entrar? Aperta, chega! Ou se é um gado mais bravo, que a gente está querendo fechar no curral. Na hora que está começando a chegar no curral, a gente começa a colocar muita pressão, atacar muito o bicho. Então, sempre, quando eu estou perto do animal, eu quero até calmo. O que eu quero fazer? Passar a mão nele, querendo uma atitude para atacar esse animal. Então, esse é um grande desafio, entender que todos nós somos predadores e que a nossa comunicação corporal, na maioria das vezes, se você não estiver puxando a sua orelha, se você não estiver se educando, você tem comunicação corporal de predador, atitude de predador. E aí, às vezes, a gente imagina que uma agressão com o animal é na hora que você pega um pau e bate nele.
Tem animal que se você não for com pau, se for com a mão, você está dando tapa numa vaca. Quantas que você dá um tapa nela, o corpo dela é grosso e às vezes que ele incomoda muito pouco. E quantas vezes nós chegamos no curral e só fazer um movimento um pouco mais forte no corpo, o gado quase quebra o curral. Então muitas vezes nós somos muito agressivos com os animais simplesmente por causa da nossa comunicação corporal. Porque nós somos predador e do outro lado tem uma presa pensando o seguinte: eu tenho que fugir para mim sobreviver. Esses animais que a gente chama de bravo, que na minha opinião não é bravo, são animais que têm medo de gente. Bravos são pouquíssimos animais, já falei isso algumas vezes. Alguns touros europeu ou meio sangue, que tem sangue de taurino, sabe? A grande maioria tem medo de gente. A grande parte dos animais tem medo de gente. E na maioria das vezes nós mostramos que realmente tem que ter medo da gente. Quando esses animais têm mais medo, mais nós mostramos agressividade com o corpo e com o grito e mostrando para eles: realmente foge, meu filho, que aqui tem um bando de onça. Infelizmente fazemos isso várias vezes com nossas comunicações corporal. Então eu costumo dizer, para você manejar bem seu animal, cuide do seu corpinho, mas é cuidar como movimentar ele em um curral ou num pasto, aonde que seja, quando você está relacionando com o animal. Beleza? E como que eu vou fazer isso? Como que eu vou cuidar dessa movimentação do meu corpo? Eu vou ter que exercitar uma leitura de indivíduo e leitura do meu rebanho que eu estou mexendo. Se eu estou trabalhando com um rebanho maior, eu tenho que fazer leitura desse rebanho. Se eu estou vendo que a maioria dos animais estão de cabeça alta, movimentando, às vezes tem em círculo no curral, eles estão querendo sempre fugir, ele está me contando que independente de qual seja essa distância que eu estou perto. Às vezes eu estou 50 metros de distância. Para esses animais eu estou muito perto, porque eles são muito ariscos. Então eles é que vão nos dizer aí essa chamada zona de fuga. O que é zona de fuga? É um espaço que ele necessita para fugir, para sobreviver. Então ele precisa de uma bolha em volta dele de espaço. Tanto um indivíduo quanto o rebanho. E essa distância que a gente chama de zona de fuga. E essa zona de fuga ela é tipo sanfona. Os forrozeiros aí, ela é tipo uma sanfona, sabe? À medida que o ambiente vai ficando mais tranquilo, ele nos aceita chegar mais, de forma... não vai incomodar. Então nós podemos chegar mais. A partir do momento que ele viu que teve alguma ameaça, que ele percebe que ele está correndo um risco de vida, ele fala assim: opa, me dá mais espaço, que eu não estou confiando em ficar aqui não. O que é o grande desafio nosso num trabalho de doma? Cada vez mais encurtar essa zona de fuga, diminuir essa bolha que ele necessita de espaço, sabe? Com conquista, mostrando para ele que nós não oferecemos risco e ele poder aceitar a gente cada vez mais perto. Nós vamos falar um pouquinho como fazer isso daqui a pouquinho, que seria técnicas de como domar este animal. Mas primeiro é interessante a gente entender que existe essa tal de zona de fuga e que nós estamos trabalhando com uma presa, certo? E é interessante a gente conhecer um pouquinho os outros sentidos desse animal que nós estamos trabalhando. Como que é a audição do bovino? Será que é melhor ou pior do que a nossa? O que vocês acham, hein? Eu acredito sim que eles ouvem melhor, a audição melhor do que a nossa. E aí vem uma outra pergunta imediata, que eu acredito que a maioria vai concordar com isso, que a audição dele é melhor do que a nossa. Então por que a gente grita tanto num curral? Aonde estressa os animais, estressa os nossos companheiros ao redor e me estressa também. Toda vez que eu estou gritando muito, com certeza está me incomodando, sabe? Ninguém está contente gritando o tempo todo, sabe? Então isso tem uma carga de estresse ali, na maioria das vezes de raiva, né? E isso só prejudica a nossa saúde e a saúde dos animais que estamos trabalhando. Bom, a outra seria visão. Outro órgão científico que eu queria falar seria visão. O que vocês acham a respeito da visão do bovino? Ele enxerga melhor ou pior do que nós? Do jeito que eu fiz essa pergunta, acho que é quase impossível responder, sabe? Vamos dividir essa pergunta. Ângulo de visão, varredura da visão.
é maior ou menor do que a nossa? Nesse caso é maior. Os olhos são mais na lateral. Então ele tem um campo de visão maior. Mas o que eu observo é que durante o dia a qualidade da visão dos bovinos é inferior à nossa. E à noite eu acredito que é superior. Para quem tiver dúvida, eu recomendo fazer uma observação. Busca um lotinho de vaca à noite, num pasto. Vocês vão ver que vocês vão estar custando a andar, quando tiver um breu mesmo, não tem lua não. Vocês vão estar custando a andar, tropeçando, esbarrando em cerca. Se tiver cerca elétrica é um perigo, hein? E vocês vão ver que as vacas estão caminhando tranquilamente. Não tem nenhuma vaca esbarrando em cerca, nem nada. Então é elas contando pra gente que a qualidade da visão dela noturna é melhor do que a nossa. E durante o dia, com a claridade, além de eu acreditar que não tem a mesma capacidade de visão, não tem a mesma qualidade de visão do que a nossa, ainda tem uma outra questão: capacidade de interpretação. Se tiver uma capa de chuva pendurada na cerca, assim que você viu, opa, é uma capa de chuva, não tem problema, você já sabe que é uma capa de chuva. Eu fico querendo imaginar que muitas vezes passa na cabeça da Zaca, igual já deve ter passado na cabeça de vários nós que estamos aqui, quando tem medo de andar de noite, vai andar em uma árvore, você acha que é um monstro que está assim, pra cima da gente, sabe? Eu acredito que deve ter essa fantasia na cabeça das vacas também, por ser presa, por ser comida e ter sempre medo de ataque. Então, qualquer novidade que tenha lá, opa, isso pode colocar minha vida em risco. Então, além dessa qualidade de visão, tem a capacidade de interpretação. Mas uma coisa que a gente vê, uma grande diferença nossa, que usa um órgão de sentido muito maior do que, uma diferença de utilização de órgão de sentido muito diferente da nossa, seria o bovino na casa do olfato e da visão, sabe? Leva o bovino numa instalação nova, num curral novo, e observa como que ele faz. Sempre leva o nariz para conferir a instalação. Então o olfato do bovino é muito mais apurado do que o nosso. Quer outro exemplo? Tem uma vaca no cio. Você não consegue perceber que a vaca está no cio pelo olfato. Você consegue perceber pelo comportamento dela, mas pelo olfato não. E como que o touro do outro lado da cerca já percebeu? Outro exemplo, quando você está fazendo mamada controlada, alguma coisa nesse sentido, ou vai apartar um gado, vamos dizer, você vai tirar 50 bezerros Nelore, branquinho, igualzinho. Separou das vacas. Na hora que você junta, você não fica assim, gente, como é que vai fazer para a vaca descobrir qual que é o bezerro dela? Aí você vê vários bezerros procurando a mãe, e é sempre a mãe levando o nariz no bezerro. Sempre leva o narizinho no bezerro para conferir se é ele. Então o olfato, com certeza, usa mais. Por que é interessante a gente saber isso? Porque quando eu estou levando o animal na instalação, que ele abaixar a cabeça e começar a cheirar, ele está tentando conhecer essa instalação que você está apresentando para ele. E na maioria das vezes ele tende a andar depois. Quando ele vai entrar numa nova instalação, sempre ele cheira primeiro para depois entrar. E na maioria das vezes nós não damos esse tempo para o animal. Na hora que ele vai para cheirar, nós chega e ataca nele. E aí ele não vai entrar num lugar desconhecido, tende a voltar. E aí começa a gerar um estresse com pessoas e animais. Então isso nos ajuda muito no manejo do dia a dia, quando você sabe que ele utiliza muito mais o órgão de sentido do olfato do que da visão. Então ele está conhecendo a estrutura, deixa ele cheirar. Isso nos ajuda muito. Outra coisa do campo de visão, se fala muito do ponto cego. Entre os dois olhos, aqui um triângulo aqui na frente, e também lá atrás, na garupa ali, na região da garupa, se fala de um ponto cego. Eu discordo um pouco da parte de trás, porque o animal não vai ficar assim o tempo todo. Sempre ele está movimentando o pescoço. Quando ele movimenta, tudo bem, tem aquele triângulo que é cego, só que esse triângulo muda para um lado ou para o outro, certo? Mas o que é essencial? Meu pai toda a vida falou isso com nós em casa. Meu filho, chega perto do animal avisando ele que você está chegando. Então aí, como você sabe que o gato tem uma audição boa, chega avisando. Como que avisando? Chamando ele. Se eu não sei o nome dele, eu estou num rebanho maior, um som às vezes
um pouco mais grave tende a ajudar a acalmar o gado, evita desse animal tomar um susto comigo, que às vezes pega de surpresa. Ele está prestando atenção numa coisa aqui e chega uma coisa sem esperar atrás. Até nós acontece isso, né? Tem um tio meu que tá aí, o Joinha, ele está assistindo aí agora essa live aí, que eu vi ele entrando. E um dia ele estava prestando atenção no negócio assim, e ele está escutando um pouquinho menos. Ele estava prestando atenção no negocinho, eu cheguei perto dele e coloquei a mão no ombro dele. Você precisa ver o tanto que esse homem me assustou. Mas é aí o que o meu pai me chamou a atenção a vida inteira, que eu não deveria fazer com os bichos, eu fiz com ele, sabe? Cheguei sem avisar, encostei a mão nele. Eu não posso falar não, mas foi de propósito na hora, sabe? Porque a gente brinca muito com o outro. Então foi eu amolando ele. Mas isso pode gerar um acidente, no caso com os animais, sabe? Com pessoas você pode arrumar um inimigo também, pode gerar um acidente também. Mas no caso com os animais, o risco de acidente é muito grande. Quantas pessoas que chegam atrás do animal que é manso e tomam um coice? Isso aí a gente vê direto. Eu tinha 2 bezerrinhos de carro de boi, muito manso. E minha diversão de menino era brincar com esses carrinhos de boi, sabe? Todo dia eu pegava esses bezerros e andava com ele. Tinha até um tio do meu pai que morava com a gente, que falava, pelo amor de Deus, meu filho, dá sossego com esses bezerros. Todo dia você tem que pegar esses bezerros. Todo dia eu pegava os bezerros. E eu tinha um hábito que não é muito positivo, de passar debaixo desses 2 bezerros no carrinho de bezerro ainda, sabe? E sempre fazia essas gracinhas. E aí eu escutava várias vezes alguma senhora, algum senhor na cidade falando assim, meu filho, não faça isso não, que o manso é que mata. A gente começa às vezes a confiar em excesso e esquece de avisar, esquece que é um animal e realmente começa a ter o risco, né? Então sempre lembrar de estar avisando e fazer a leitura do animal. Será que esse animal está me dando condição de fazer isso agora? Bom, depois que eu conheço meus animais, tanto no manejo ou na parte de doma, qualquer uma dessas coisas que eu vou fazer, é interessante eu fazer um planejamento no meu trabalho. Eu lembro quando eu estava na Austrália e tinha um gado muito bravo para fechar no curral. Aí, vamos fechar o gado. Tava saindo, aí eu com o meu I don't speak English, tá? Tentei falar para eles para a gente acalmar e bolar um plano de estratégia de como fechar esses animais. Que o que mais acontece às vezes a gente fala assim, vamos para fechar, e não combina nada, sabe? E aí depois sai de lá às vezes brigado com outro companheiro de trabalho, passa muita raiva e dá tudo errado. É porque nós não tivemos um plano de trabalho. Então, aí ele pegou e falou comigo assim, e se o plano der errado? Eu falei assim, a gente faz outro plano e tenta fechar, e até que uma hora der certo. Porque se não planejar nada, o risco de dar errado é muito maior. Então é interessante que você faça um planejamento de trabalho, como que eu vou trabalhar com esse animal. E esse planejamento nós temos que pensar o seguinte, faça o melhor que você pode, nas condições que você tem, enquanto você não tem uma condição melhor para fazer melhor ainda. Essa frase do Cortella eu gosto muito dela, porque às vezes você aqui não tem que fazer doma não, porque o curralzinho que tem ali é muito ruim. Uai, nesse curral ruim o que eu posso fazer? Às vezes eu vou, corto as 2 varas, dou uma melhoradinha nele aqui para não correr o risco de pular e consigo trabalhar nele. Então às vezes a gente dá uma desculpa da instalação ou da estrutura para não colocar boas ideias em práticas. Isso nós temos que cuidar no dia a dia nosso todo. Eu escutava disso do Moisés, que trabalhou na querência, e falava comigo assim, cuidado para você não ficar bom de desculpa e ruim de serviço. Então nós temos que pensar sobre isso, que às vezes a gente fica, não dá para fazer, porque nós mesmos começamos a ficar profissional e nos enrolar. E tem um outro dizer que ele falava também, que eu gosto que acontece para as pessoas, que na minha opinião são palavras sábias. Ele falava comigo assim, ô Nilson, você pode ficar bom de serviço, viu? Se eu não ver, o vizinho vê. Porque às vezes muitos de nós, que às vezes é funcionário de uma empresa e às vezes não está muito contente com o que ganha, não sei, tem alguma desculpa que a gente às vezes no momento não está contente, ou que tem razão ou não, mas às vezes tem momentos que a gente não está muito contente. E às vezes a gente começa a corresponder e isso cai na qualidade do trabalho. Aí a gente dando um tiro no nosso pé. Então eu costumo dizer que boas atitudes, tanto no trabalho como pessoa, não precisa ter medo de ter, não. Tenha boas atitudes sempre.
Porque quem precisa de ver está vendo, está lá em cima vendo. Porque às vezes a gente fica assim, meu gerente lá está vendo, meu patrão lá está vendo. Quem precisa de ver está lá em cima vendo, sabe? E assim, quando tiver a oportunidade de fazer coisas erradas, não faça. Não vai estar escondido que ninguém vai ficar sabendo. Vai, quem se precisava de esconder dele, você não dá conta. Então, se você sempre age de boa fé e tem, no fundo, boas intenções e veste a camisa do que você está fazendo, da empresa que você está trabalhando, do serviço que você está fazendo, eu acredito que fica mais prazeroso, tem uma alegria interna que ela cada vez é mais contagiante. Eu acredito que a gente só ganha com isso. Nilson, mas eu não estou satisfeito mesmo. Então muda, que a vida é curta e não trabalha insatisfeito, não. Deus deu um dom muito especial para nós, que é o de falar, e muitas vezes a gente fala muita abobrinha e esquece de falar o que realmente precisa, né? Eu sou muito fã da transparência. Se tem alguma coisa que não está me agradando onde eu estou trabalhando, na hora que eu estiver calmo, eu gosto de chamar quem eu tenho que conversar e ser transparente de forma tranquila, e quem sabe a gente consegue ajustar ou para continuar ou para sair. Mas use o dom que Deus deu para nós, né? Esse de falar. E outro dom que Deus deu para nós, que faz toda a diferença nesse trabalho nosso, e que direto eu falo isso do meu pai, que ele exercita ele o tempo inteiro, é o dom de usar a inteligência que todos nós temos. E muitas vezes a gente quer trabalhar de forma mecânica e não usa a nossa inteligência, a nossa percepção, e trocar um pouco de ideia com nós mesmos, com as pessoas ao redor e principalmente com os animais que nós estamos trabalhando. Trocar ideia é escutar a opinião dele, tá? Então é muito interessante você fazer a leitura do que aquele animal está querendo te dizer, e nisso você ser criativo e ter boas estratégias de trabalho. Bom, vamos para a parte de doma, falar um pouquinho de doma. Como que a gente faz essa doma desses animais? Fechamos esses animais num curral pequeno. Regra para mim tem que ter neste curral: comida, água e sombra. Se não tem sombra, trabalhe em momento fresco. E muitas vezes a pessoa fala, não tem água. Aí não tem água é preguiça da gente, né? Arruma um balde, alguma coisa, carrega, arruma vasilha e coloca lá. Você consegue sim colocar água, consegue sim colocar comida. E aí eu não preciso me preocupar com a minha intensidade do trabalho, porque eu vou estar trabalhando de forma tranquila. Tem comida, água e sombra, eu posso trabalhar o dia inteiro sem problema nenhum. Porque eu quero cada vez deixar os animais mais tranquilos. Então ele vai estar comendo, vai estar ruminando, vai estar deitando, vai estar descansando. Então, se eu estou fazendo essa leitura e sabendo dosar para mim não trabalhar com os animais tensos, uma regra para doma: animais e pessoas têm que estar tranquilos. Certo? E esse curral, eu gosto assim de fazer por que eu falo um espaço um pouco mais reduzido? Nós trabalhamos, quando a gente faz um manejo de gado no pasto no curral, a gente trabalha com gado só no pasto e doma muitos animais, coça muitos animais trabalhando só no pasto. E aonde é que tem essa cerca, né? Porque quando a gente trabalha num curral menor, nós temos uma coisa positiva, que nós temos uma estrutura física limitando esse animal a fugir. Mas nós temos que cuidar que a responsabilidade agora é nossa. Não tem como ele fugir, mas eu tenho que ter a percepção se ele está querendo fugir ou não, para mim dosar a minha intensidade do meu trabalho. Certo? E aí eu começo com uma ferramentinha que é uma corda, que começa jogando ela no chão. Para quem já fez curso comigo, sabe que quando a gente começa um curso jogando uma corda no chão, 30 metros de distância dos bichinhos, eu vou te falar, ó. A maioria das pessoas fala assim, tô rasgando dinheiro e fazendo papel de burro. Até lembrei agora quando eu fui nos Estados Unidos dar um curso, e na hora que trouxe o gado pro curso, tinha umas novilhas muito bravas, sabe? E aí tinha um rapaz que foi fazer o curso e ele falou que estava rasgando dinheiro. E o dono da fazenda que me chamou, o John Locke, lá dos Rands, aí ele morreu de rir e pediu para ele falar comigo que eu, assim, ranho em espanhol. E esse rapaz também falava bem espanhol, sabe? Ele falava bem espanhol, eu ranhava, né? Aí ele comentou comigo que cachorro velho não aprende a caçar, que ele estava rasgando dinheiro para participar daquele curso. E para mim foi um dos melhores depoimentos que eu já escutei depois do curso, foi desse rapaz, sabe? Ele falou que
foi o dinheiro mais bem gasto que ele já teve na vida dele, foi investir nesse curso. Só que ele tinha que ter descoberto esse curso há 40 anos atrás, que ele estava com o joelho e tornozelo já todo fodido de tanto fazer força com o bicho, sabe? E aí nós trabalhamos uma semana com os animais muito bravos e não teve que fazer força nenhuma. A força era sempre... O meu sonho é que com 2 dedos nós conseguimos dominar o animal. Se tiver que fazer mais força, o erro é nosso, não é do animal, é porque nós erramos. Por isso nós estamos tendo que fazer mais força. Mas, voltando aí com essa cordinha que a gente joga no chão, que todo mundo fala assim, tô fazendo papel de bobo. Jogar a cordinha no chão, eu vou amansar que as novilhas estão lá na frente, e quando pega a cordinha, o pessoal fala assim, agora nós vamos laçar esse bicho, agora nós vamos amarrar ele num pau e vai amansar, né? Mas é porque nós estamos sempre usando nossa cabeça de predador e querendo impor uma coisa para o animal. Aí quando ele fala assim, não, peraí, quem dita a regra desse trabalho nós, não somos nós, é o animal que nós estamos trabalhando. Aí muda a situação, fala, não, se eu fizer isso, eu vou estar... É uma tortura eu pegar ele e amarrar ele lá de uma vez. E outra, eu estou querendo conseguir na marra, eu não estou querendo trabalhar, eu não estou trabalhando na cabeça desse animal. Aí que é bacana, que o tempo todo nós vamos estar buscando exercitar a nossa sensibilidade para perceber o animal e exercitar a nossa inteligência e criatividade do que fazer com esse animal, sabe? Aí fica muito bacana. No princípio começa a ser a coisa mais chata, jogar a corda no chão. Mas a corda está caindo aqui no chão. Mas eu estou observando os animais, o que ele está me contando. O gato deu uma agitada, opa, eu estou 20 metros de distância, ele pediu para me voltar mais, eles têm que ficar 30. E outro estava começando a jogar a corda no sentido dele, agora tem que jogar no chão perto de mim, ou às vezes para trás, ou às vezes não jogar a corda. Por que eu vou jogando a corda? É para gradativamente levando uma novidade para ele. E aí sempre vai ter essa sanfona, o animal deu uma agitadinha, eu tenho que recuar. O animal está mais calmo, eu vou jogando essa corda mais perto, até que chega um tempo que começa a ir em cima dele, e aí eu estou ficando com o corpo mais perto, jogando a corda em todos estão aceitando. Aí eu vou arrumar uma ferramentinha que se chama cotonete, que é um pedaço de bambu, aí de uns 2 metros de comprimento, enrola um saco na ponta e marra com uma câmara de ar. Aí vai ser uma extensão do meu corpo, porque o que os animais têm é medo do meu corpo, não é isso que nós estamos falando? Então eu vou estar com o meu corpo mais distante e buscando alguns pontos que o animal gosta de ser coçado, que na maioria das vezes começa na região da garupa. E aí eu aproveito para convidar todos vocês para assistir alguns vídeos que a gente tem aí no nosso Instagram, no canal do YouTube, no Facebook, que tem alguns vídeos mostrando algumas partes dessas de doma, sabe? Para vocês verem. E a intenção é ajudar vocês a melhorar nos nossos relacionamentos com a gente mesmo e com os animais, né? E com as pessoas ao nosso redor. E aí depois que eu já estou usando esse cotonete, eu vou pegando ele mais curto, na hora que menos espero eu já estou passando a mão nesses animais. E aí se eu já estou passando a mão, eu uso uma escovinha de lavar roupa, que na maioria das vezes já está até no meu bolso, eu pego e começo a usar essa escovinha, buscando pontos que esse animal gosta de ser coçado. A minha intenção do trabalho de doma é um trabalho de conquista. E depois, sempre você está no trabalho de conquista, que depois eu vou buscando um lugar que ele gosta de ser coçado para ainda conquistar ainda mais. Eu estou mostrando para ele que meu corpo não oferece risco, vou chegando aos poucos, se ele ajeitou eu volto, vou chegando. A partir do momento que ele aceitou, eu vou buscando lugares que ele gosta de ser coçado. Consegui coçar o meu animal, aí, bom, eu tenho um animal manso que eu chego e coço todos eles. Ô Nilson, com qual idade que eu faço isso com o meu animal? Quando eu devo fazer isso com o meu animal? Vou te falar que meu sonho é que você não fizesse isso com o seu animal. Agora deu um nó na cabeça de vocês, né? O sonho meu é que nós não fizéssemos trabalho de doma com os animais. Por quê? Porque esse animal já cresceu manso na fazenda. Como que eu sei que eu não preciso de fazer um trabalho de doma nos meus animais? Se eu chegar no pasto e coçar meus animais, ele está me contando, não preciso fazer um trabalho de doma, não. Então, o ideal... Hoje, uma das coisas do meu trabalho ter ficado conhecido foi pelo trabalho de doma com as novilhas. E meu sonho é que não exista esse trabalho. Nós estamos apagando fogo, e vai ser a realidade da maioria das fazendas. Nós vamos chegar, nós vamos apagar fogo. Mas nós vamos investir muito nas bezerras, para que essas bezerras cresçam mansas, e que todos os manejos, nós não temos que ter uma pessoa profissional para domar, e os outros trabalhando de qualquer forma na fazenda não, sabe?
Nós temos que mudar uma filosofia de trabalho na fazenda, onde todos sim preocupem em tratar bem as pessoas e os animais. Aí sim nós vamos ter cada vez mais sucesso nessa linha. Bom, mas para que aconteça isso, o essencial mesmo é trabalhar isso aqui. O trabalho de dono, o trabalho de manejo, ele começa dentro de cada um de nós. Você já ouviu dizer que quando um não quer, dois não brigam? Pois é. Nós temos que ser a pessoa da bandeirinha da paz. Nós somos sujeito da paz. Eu costumo dizer que qualquer relacionamento que você apela, que você parte para briga, ou com pessoas ou com animal, é falta de conhecimento da sua parte. Se eu estou brigando com o animal, é falta de conhecimento minha de entender melhor o animal e não ter que brigar com esse animal. Se eu estou brigando com pessoas, é falta de conhecimento minha de relacionar melhor com as pessoas para não ter que brigar. Aí você fala, senhor Nilson, fala, é fácil, mas tem o Joaquim, que é um rapaz que eu briguei, que não sei o que tem. Pois é. Todos nós temos esse Joaquim da vida, todos nós temos parente difícil, e às vezes até nós, que é o parente difícil, mas que eu acredito que não é por acaso não. Tenho certeza, na minha opinião, que não é por acaso. Deus não ia colocar isso por acaso não. Isso é para nós aprender com eles. Por que todo mundo tem um parente difícil? Não é só um. Todo mundo tem uma pessoa que exige mais dele. É para que realmente você exercita com essa pessoa ser um ser humano melhor. Eu costumo dizer que animais fáceis de trabalhar e pessoas fáceis é uma benção trabalhar com eles, não tenha dúvida. Só que eles não estão nos exercitando, nos ensinando de como trabalhar com pessoas difíceis e com animais difíceis. Então, quando você depara com pessoas, animais ou situações difíceis, que faz você pensar sem apelar, sem brigar e sair dela numa boa, cada vez nós vamos nos amadurecendo mais e aprendendo mais, né? Então vamos lá. Nesse trabalho interno, eu comigo mesmo, o que é uma das coisas que eu exercito sempre? Pensamento positivo, sabe? Faço a minha parte, busco fazer a minha parte e vai dar certo. Olha, se der errado, eu fazendo a minha parte, buscando cada vez fazer a minha parte, se der errado, já deu errado, eu não posso fazer nada. É pensar de novo e como recomeçar. Isso a gente fala de se der errado, hoje, ainda mais no momento que nós estamos vivendo, se der errado e se morrer. Uai, se morrer, alguém vai ficar para semente? Todos nós vamos morrer, mano. Então, às vezes, o que eu acredito que falta maturidade nossa, de todos nós, para encarar os problemas de uma forma mais natural, que vai ter mesmo. Eu acredito que dentro da cultura que eu fui criado, com meu pai, com minha mãe, quando Deus na frente, meu filho, não tem nada que dar errado. Eu estou falando isso e está quase fazendo um ano que minha mãe faleceu. E graças a Deus a gente já tinha implementado uma coisa que eu vou sugerir para vocês. Oração diária com a família. É tão bom. E de preferência também com os funcionários na hora que você for trabalhar. Isso faz tão bem. Cria uma energia tão positiva. Cada vez melhora mais o entrosamento das pessoas. E nós quando começamos a oração, minha mãe também estava em vida, estava junto com nós, fazendo essa oração diária. E depois que ela faleceu, a gente reza por ela e agradece a Deus pelo tempo que ela teve junto com a gente, sabe? Em vez de ficar lamentando, saber que é uma coisa natural, não é fácil, mas saber que é uma coisa natural, que todos nós vamos passar por ela, e é gratidão pelo tempo que ela teve junto com a gente. Se a gente começa a encarar problemas, que é até a morte, que é um dos maiores problemas a princípio, a gente encara desse jeito, as outras coisas começam a ser mais suaves, ser mamão com açúcar, sabe? Desde que você ponha Deus na frente e alimente pensamentos positivos em sua cabeça. Pensa positivo, rapaz. Pensa positivo, isso faz um bem pra gente. As coisas nossas começam a dar tão certo. Então, oração e pense positivo, que as coisas realmente dão certo. E fazer a sua parte, né? Tem essa passagem bíblica, faz a sua parte que eu lhe ajudarei. E uma coisa que eu recomendo para todos, perdão.
eu vou falar agora o nome do padre Fábio de Mello, mas hoje mesmo eu estava escutando o pastor Cláudio, tem o Ricardo Mello, tem, esqueci o nome, Rossandro e Padre Léo, tem trocentas pessoas que passam uma boa mensagem, que está aí disponível para nós o tempo todo no YouTube. Sai no canal do YouTube e procura essas pessoas que têm palavras positivas, que nos ajuda muito a ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor. Então ajuda-nos a alimentar coisas positivas. E o Padre Fábio de Mello falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou que perdão é uma atitude inteligente. O principal beneficiado é quem perdoa. Então, quando você tem raiva de uma pessoa, um dia o pastor Cláudio falou o seguinte, que tem aquela passagem bíblica que perguntaram a Jesus Cristo quantas vezes tinha que perdoar, né? Se era até 70 vezes, né? Ou se é 7 vezes, tinha que perdoar até 7 vezes. Aí falou, não 7, sim 70 vezes 7. Aí o pastor Cláudio falou que quando Jesus Cristo falou isso, ele falou para uma pessoa que está solteira, ele não está casado ainda não, porque às vezes 70 vezes 7 vai num dia só de quem quer casado. Exige mais você exercitar essa prática do perdão. Mas exercita o perdão, faz muito bem para a gente. E outra, nessa questão de alimentar pensamentos positivos, cuida da sua saúde mental. Eu até escrevi uma frase aqui que um dia eu achei bacaninha demais. Tinha uma imagem de uma vassourinha varrendo a cabeça de uma pessoa, né? Lógico, ilustrando, né? Como se estivesse varrendo o cérebro, e colocou assim: torna a sua cabeça um lugar saudável para estar. Você passa a maior parte do tempo dentro dela. Então é interessante a gente cuidar dessa saúde mental nossa. E mas meu pai conversa isso também diariamente. Parece que é igual desenho animado, né? Tem um santanazinho falando do outro e um anjinho falando do outro. A gente toda hora tem as encruzilhadas da vida. Mas o padre da minha cidade também um dia comentou uma coisa que eu achei interessante. Ele falou assim, ele estava até explicando o evangelho, ele falou assim, nós temos que cada vez ter mais uma conversa com Satanás aqui mais curta, sabe? Igual Jesus Cristo teve uma passagem dele, cala-te e saia. E dá mais ouvido para as coisas divinas. Todos nós recebemos esses pensamentos positivos e negativos. Corte esses pensamentos negativos e alimente cada vez mais em sua mente pensamentos positivos, pensamentos de luz, pensamentos que você sabe que vai agregar a você e as pessoas que estão ao redor. Beleza. Então eu estou falando isso para a gente trabalhar nosso eu para domar a vaquinha na frente. É coisa bacana, hein? Por causa da vaca, nós estamos falando em ser uma pessoa melhor. E é muito interessante que eu cada vez busco relacionar melhor com a minha família, ou aonde eu estou, no alojamento, onde é que eu esteja trabalhando, ou na república. Porque isso com certeza vai me afetar no meu dia a dia. Então continuo recomendando a mesma coisa. Oração diária, junto com as pessoas que moram junto com você. Também o perdão, que eu acredito que só vai ajudar, e se você convive com outras pessoas, você precisa. Na família, os valores, ensinamento todo dia, seus exemplos. Gente, um dia eu estava parando para pensar, por incrível que pareça, todos nós que estamos aqui, qualquer pessoa que estiver me escutando, tiver um menino de 5 anos escutando, tem alguém que espelha em você. Às vezes tem um irmãozinho mais novo de 3, um priminho de 3, ou às vezes o priminho até de 8, e ele espelha em você. Então, muito cuidado com as suas atitudes. Tem alguém querendo ser igual a você. Como eu estou falando de trabalhar a parte da família, ainda vai eu tocar num assunto delicado. Cuidado, que no dia de folga que você tem, que você realmente poderia curtir sua família, estreitar esse laço, às vezes você dá um mau exemplo de beber em excesso, e briga, em um conflito, e isso vai fazer mal para você e também para sua família. Então, eu acredito que é realmente um trabalho interno que vai nos ajudar muito e tem tudo a ver com a novilha na frente, viu, gente? Se eu consigo cada vez estar melhor comigo e com as pessoas ao redor, ser mais uma pessoa do bem e tendo Deus como nosso norte, eu acredito que fica muito fácil mansagado lá na frente, tá? Porque a primeira doma é com nós. E respeitar as diferenças. Por que muitas vezes você não dá certo com alguma pessoa que você não combina? É porque às vezes vocês são muito diferentes.
Eu fico vendo isso todo dia, eu e minha dona aqui, a gente conversando sobre isso. Tipo assim, às vezes algumas coisas nós pensamos diferente. A partir do momento que a gente respeita as opiniões diferentes. Isso acontece muito com os pais, relacionamento de filho com o pai. Ah, meu pai é ignorante, meu pai pensa assim, pensa assim. Em vez de você achar que ele é ignorante, respeita o pensamento dele e ama ele como ele é. E busque mudar você para aceitar ele como ele é e amar ele como ele é. O problema é que nós estamos querendo mudar outra pessoa. O único que nós de fato conseguimos mudar é nós. Mude você para aceitar as pessoas como elas são. Para o nosso mundo ficar melhor, gente, não precisa trocar de presidente, de prefeito, de patrão, não. Tem que mudar o nosso interior para enxergar tudo isso de uma forma diferente e exercitar o trabalho interno para que realmente busquemos ser pessoas melhores a cada dia. E na equipe também, gente, continuo com as mesmas recomendações: respeitar as diferenças, perdão, companheirismo, comprometimento com o trabalho. E aí, cuidado que a gente usa às vezes de uma forma que não é nada interessante o nosso dom mais precioso, um dos dons preciosos que Deus nos deu, que é o de falar. E muitas vezes na nossa equipe, no nosso dia a dia, mesmo em família também, com amigos, nós temos uma cultura muito negativa que se chama fofoca. Cuidado com isso, tá? Antes de você falar uma coisa, passar uma notícia para frente, busque saber se isso vai agregar e se vale a pena passar para frente. Porque através de fofoca já se criaram muitas inimizades e mortes. E às vezes começa a falar de família de outra pessoa, caso delicado. Se eu tenho um problema com alguma pessoa, eu vou até ele na hora que eu tiver calmo e converso. Se já brincar de telefone sem fio, você começa a falar para uma pessoa aqui, você fala doce de coco com uma pessoa aqui, na hora que chegar lá no 10º, que um vai contando para o outro, chega cocô de porco lá na frente. Chega tudo distorcido. Então, busque, numa hora que você estiver tranquila, fala com quem você realmente precisa de falar. Cuidado com o tal da fofoca. Busque falar bem das outras pessoas com outras pessoas. É a melhor coisa que a gente faz. Bom, volto a convidar vocês, mais uma vez. Vou agora começar a responder as perguntas, mas quero convidar todos vocês, se vocês gostarem desse bate-papo nosso, vai estar no nosso Instagram, então compartilha para outras pessoas, para outros amigos que vocês acham que realmente vale a pena escutar esse bate-papo nosso. E nossa intenção é ajudar vocês e os animais que vocês trabalham e as pessoas que você conhece, que vai ser compartilhada aí essa live. Muito obrigado e vamos agora responder as perguntas. Eu não dou conta de conversar, organizar meu raciocínio e ler as perguntas, tá, gente? Então, peço desculpa que eu não li aqui, mas minha dona é que me dá uma mãozinha aqui. E eu sem essa dona, gente, não sou nada. Ela fica escondida, vai te mostrar rapidinho. Aí, viu? Ela não querendo fugir. Aí ela traz as perguntinhas para mim mais mastigadas aqui. E vamos lá. E falou que são várias. E nós temos 10 minutos. Se não der para responder todas aqui, nós vamos responder algumas depois, tá? Então vamos lá. Pergunta do Macedo Júnior. Nilson, o que acha do uso do cotonete na doma? E depois do uso do cotonete, o que você usa? Bom, eu acho que o uso do cotonete é essencial. Só que cuidado, eu já vi algumas pessoas usando cotonete, até alguns vídeos aí rodando aí na internet, que a pessoa não estava usando o cotonete na intenção que nós falamos, de conquistar. Ele estava usando o cotonete na intenção de provocar. Tem coisa aqui ela acha ruim, ele está indo buscando lugares que o animal não gosta de ser tocado. E minha proposta é o contrário, busque lugar que o animal gosta de ser coçado. E que hora que eu vou deixar de usar esse cotonete? A hora que eu estou vendo que eu estou chegando perto, estou usando a mão e estou aceitando muito bem. Se não começou a não aceitar muito bem minha mão de novo, eu posso, sem problema nenhum, voltar para o cotonete, voltar para a corda. Isso aí não tem problema nenhum, tá? Muito obrigado pela pergunta. Pergunta da Carla Garcia. Como é feito o bastão para fazer a doma? Que no caso seria esse cotonete. Nós temos vídeos, acredito que tem, né, amor? Se não tiver, nós vamos colocar. Mas eu acredito que tem vídeo no nosso Instagram fazendo cotonete. Se não tiver, eu já faço o compromisso da gente colocar esse vídeo aí, tá? Mas é um pedaço de bambu ou de cano de 3/4 de 2 metros de comprimento.
onde a gente enrola esse saco na ponta e passa uma câmara de ar velha aí, amarrando ele, sabe? Uma câmara de ar, uma cordinha de feno para ajustar ele lá. Comentário do Recanto Sabiá. Boa noite. Amo Girolando, mas tenho medo do temperamento. Isso chama-se preconceito. Mas o Recanto Sabiá, isso, se você tiver um bom manejo, você não precisa ter medo nenhum. Se você tiver um manejo na bruta, você sim pode ter medo. E aí, é porque a gente vê que quem mexe com leite, quando você tem, eu falo a holandês e a Jersey pura, eu falo que é os anjinhos, a anjinho baixinha e a anjinho preto e branco, que tolera tudo. Você chega de qualquer jeito, a maioria das vezes a tolera, ela não exige da gente de estratégias de manejar melhor, de conquistar melhor. O instinto de preservação, por ter um sangue de zebu, o instinto de preservação de sobreviver mais solto, de quem tem um sangue de zebu, é mais apurado. Mas a partir do momento que você mostra para esse animal que você não é o predador dele, pode ficar sem medo nenhum, beleza? Mas é porque exercita um pouco mais da gente. É só capacitar a equipe que eu não tenho medo, sabe? Acredito que é tranquilo. Vamos lá. Espera aí que eu acho que eu subi um pouquinho demais aqui. Pergunta do Bruno Rabelo. Bruno Rabelo foi o primeiro a entrar na live aí, Bruno. Muito obrigado. E o aboio dentro do curral também não é indicado? O aboio o que é o aboio, gente? O aboio é isso é muito indicado. Gosto muito de fazer. Às vezes vai minha dona no curral e ela fica chamando as vacas: oi, Amora, vem cá, meu bem, vem cá, Amora, vamos, Amora, vamos, Amora. Mas tudo isso, mais do que o aboio, do que a forma de falar Amora, a forma que você está conduzindo, mais do que isso, é como que está a sua intensidade de trabalho, certo? Eu, às vezes, estou suviando, que não é tão interessante, que é agudo. Só que o gado associou que toda vez que eu chego, eu estou pondo uma comidinha, eu ando no gado sem fazer nada, foi uma forma de avisar que eu estou chegando. Mas os animais tendem a gostar mais do som grave. Então, o que eu uso? O som grave para acalmar e uso sons agudos quando eu quero fazer esse animal sair de mim, para mim ter uma condução. Eu preciso de ter esses recursos. Eu quero ter uns animais calmos, mas eu preciso de ter eu quero coçar, mas eu preciso de conduzir eles também. Eu tenho que conduzir para dar um pasto, para entrar na seringa, para entrar no tronco. Então eu quero ter controle desse animal, que a gente faz muito com pressão e alívio. Incômodo, começou a fazer o que você quer, se alivia. Incômodo, começou a fazer o que você quer, se alivia. Nós temos alguns probleminhas com isso. Nós costumamos ter animal manso, que é sem vergonha, chega a ser sem vergonha de tão manso que é, e o outro bravo. É difícil a gente ter animais que realmente são calmos, são mansos e que são educados, que fazem igual minha dona faz comigo, me trata com muito carinho, mas quem manda é ela. Isso que nós queremos fazer com os animais. Bom, mas um lote de bezerras sempre tem alguns animais que são mais desconfiados, que vão precisar de doma. Então temos que trabalhar só esses animais ou o lote todo. Bom, a maior parte já deixa coçar. Então esses animais estão contando que não precisam de trabalho de doma. Ô Nilson, mas eu olhei o meu lotinho lá, eu tenho só 2 bezerras que eu preciso domar. Então pega mais 3 ou 4, que são calmas, que a mansa junto com a brava, eu costumo dizer que ela tem 2 funções. Uma que eles têm a comunicação dele. Então a calma vai estar contando para a outra assim: não precisa apavorar não, seu povo aqui é de boa, né? Igual você está pensando. Com comunicação corporal ela está contando isso, certo? E a outra coisa é que eu uso a mansa de proteção, de escudo. E outra, o animal bravo tem medo do meu corpo. Então ela está aqui servindo de uma barreira para o outro animal, às vezes, não ver meu corpo agora. Então ela serve de proteção e também de ponte. Através dela eu chego no outro animal que eu quero lá na frente, certo? Então ela vai servir de escudo e ponte para me enxergar nos outros animais. Não recomendo hora nenhuma você pegar um animal arisco e querer trabalhar com ele sozinho. Lote para você trabalhar.
Se eu tiver 20 animais, eu tenho que ter divisão. Eu gosto de trabalhar assim, em cada lotinho, num curral, no máximo 10 animais. E se ele for arisco, no mínimo 5 animais, sabe? Em cada divisão. E depois a gente vai dividindo num curso de dom para cabesteamento, por exemplo. Chega o ponto de a gente trabalhar com um em cada baia, sabe? Só que divisão gradativa. Quanto que eu posso dividir? Quando o animal me conta que está no ponto de dividir, certo? Não sou eu que falo. Então, cada vez nós temos que exercitar mais essa comunicação corporal, essa leitura dessa comunicação corporal. O que essa vaca está querendo dizer para mim agora? Pergunta da Vitória Rodrigues. Quando é um lote, alguns animais são mansos e aceitam bem, porém alguns outros têm um temperamento forte. É melhor fazer a doma com o lote todo ou somente com os animais agressivos? Acabei de responder agora, né? Então pega os agressivos, às vezes dá uma mescladinha, que ele serve de ponte e de escudo, beleza? Boa pergunta, Vitória. Pergunta do Alan. Nilson, como lidar com os animais que pegam? Vacas recém-paridas, por exemplo. Animais que pegam e vaca recém-parida. Vamos fazer uma divisãozinha no meio aí, sabe? Vaca recém-parida, gente, é uma caixinha de surpresa. Essas que pegam, e uma ou outra vai pegar mesmo. E às vezes era um animal que era até manso. Habilidade materna, instinto de proteção do filho. Você tem que pensar que às vezes não seria você que ia chegar, seria um cachorro, um urubu. Então é interessante esse instinto. E o animal já tem, fazer o quê? Esse instinto de proteção, de preservação. O que eu recomendo é o seguinte: toda vez que você chegar perto de uma vaca recém-parida, faça muita leitura desse animal, sabendo que é uma caixinha de surpresa, e tenha recursos, ferramentas. Às vezes eu vou montado num cavalo, às vezes eu levo um grupo de outros animais junto com ela, às vezes eu espero um pouquinho a mais, às vezes eu tenho tipo uma proteção perto onde fica a maternidade, que eu consigo às vezes pegar esse bezerro rapidinho e colocar ele numa proteção onde a vaca não entra. Então nós temos que fazer a leitura de toda essa situação, né? Da onde é minha maternidade, de qual recurso que eu tenho, qual que é o tamanho desse problema e frequência desse problema na minha fazenda, para mim solucionar isso. Mas quando eu tenho os animais mais calmos, a incidência de vacas pegando recém-parida cada vez tende a cair mais. E quando eu estou com animais pegando, que não está parido, eu tenho novilha normal lá que começou a pegar, ela às vezes está gritando para você que você está acuando ela, sabe? Ela está sentindo encurralada. Eu só queria que a gente olhasse aqui, viu, amor? É o tempo, eu acho que nós estamos pegando por pouco tempo. Temos 3 minutos apenas, sabe? Vou aqui respondendo mais uma perguntinha. Tielen Rezende. Trabalhar com só um animal pode deixar agressivo? Sim. Gado é gregário, é de grupo. Deixou um sozinho, ele se sente mais ameaçado. É a gente num lugar que você tem. Eu tenho medo de ficar na casa, mas se tiver 2 ou 3 pessoas, já não tenho medo de ficar lá mais. Mas sozinho eu tenho. Então a ideia de medo, então seria próximo disso. Gente, quero agradecer do fundo do coração essa participação de todos vocês. Muito obrigado. Gostei muito do nosso bate-papo, da interação suas aí. E assim, se vocês acharem que vale a pena aí, que tem um amigo que gostaria de escutar isso, dá esse presente para ele. Passa o link da live, vai estar gravado aqui no nosso Instagram, nós vamos deixar ela gravada agora, disponível aí. Então, divulga para nós nossas redes sociais, por favor. Curso Nilson Dornelas, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook. Beleza? Se inscreva no nosso canal do YouTube. E muito obrigado e até a próxima.